Olá, tudo bem? Bom, a essa altura você já sabe que eu sou um caso de cura de zumbido já há 25 anos atrás, desde 1999. Então, o que acontece? Desde que eu me curei, mesmo já estudando zumbido e não acreditando nisso, até hoje, eu faço de tudo para as pessoas acreditarem que sim, se aconteceu comigo, é possível que aconteça com outras pessoas. Simples assim, lógico assim. Porém, todos os resultados na medicina são possíveis e nenhum é para todo mundo. Então basta a gente pensar em qualquer outro problema de saúde que não seja zumbido, que sim, a gente vai entender mais fácil e, portanto, vai ancorar melhor isso que acontece com zumbido. Sim, existem casos péssimos, ruins, bons e excelentes em várias coisas da medicina. A gente também faz de tudo para que as pessoas entendam que antes da cura, que é um sonho de consumo, e que sim, significa a melhora total e duradoura, a gente precisa passar por um estágio antes que nem sempre é reconhecido, que é a melhora parcial. Tá? Então, se você tem um zumbido que de 0 a 10 te incomoda 10 e você acha que só vai ser feliz se ele baixar para 0 ou sumir, é importante entender que se ele baixar para 6, 5, 4, obviamente isso não é cura, porque cura tá aqui, mas isso é uma melhora parcial. E aí é o maior erro que eu vejo todo mundo cometer. Tô com um zumbido infernal, só recupero minha qualidade de vida se ele zerar. Mentira! Eu aprendi com os pacientes que se o zumbido baixar para metade do incômodo que ele causa na hora da consulta, já é um resultado excelente para quem? Para o próprio paciente, tá? E terceiro, a gente faz de tudo, inclusive aqui nesse trabalho voluntário aos domingos, para mostrar para vocês, seja tirando dúvidas, seja fazendo demonstração de atendimentos, de que a lógica por trás da melhora não é um chute de tratamento, como muita gente pensa. Ah, eu tenho zumbido, o que eu faço? Uai, investiga a ou as causas do seu zumbido, porque senão o que eu faço vai ser uma resposta chute, tá? Então hoje é mais um dia que a gente tá aqui num domingo de coração aberto para fazer uma demonstração de atendimento para quem sentir aí, ó, também no coração, que hoje é dia de dividir o palco aqui com a gente, contando determinados detalhes do zumbido que ajudam a gente a raciocinar e a gente a mostrar para vocês como é que esse raciocínio pode ser expandido para o caso de vocês, mesmo aqueles que não vão ter a oportunidade de falar hoje aqui com a gente ou que vão assistir essa live depois, e tá tudo certo. Então, porque eu me curei, eu #acredito. E, portanto, hoje um dos meus papéis centrais na minha vida profissional é mostrar para quem está ainda com a cabecinha bem fechada naquelas crenças limitantes que eu também enfrentei, mas isso já faz 30 anos. Então tá mais do que na hora que a gente vá aos pouquinhos desapegando daquilo que não serve mais pra gente, que limita a nossa qualidade de vida e que de fato já tem uma outra verdade por trás das crenças limitantes para o zumbido. Fez sentido para vocês? Então fiquem com essa minha ideia central aqui para que vocês possam entender a vibe da live de hoje, tá bom? Quem tiver aí sentindo aqui que hoje é dia de falar com a gente aqui ao vivo, aparecendo, não só no chat, rola o chat lá todo para cima e clica no botão participar, tá? Que tá aí no canto inferior direito de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês se mobilizarem e a gente vai chamar um candidato.
quero aproveitar e dizer que tudo que é grande precisa de equipe, né? E hoje a gente está aqui com uma equipe crescente de mentoradas que se voluntariam para também ajudar a gente aos domingos, tá? Então eu sempre sinto aqui que trabalho voluntário é do coração. Não adianta só conhecimento. Conhecimento muita gente tem. Então eu quero mais uma vez agradecer a presença da doutora Ana Lúcia Canda Tourinho e das fonoaudiólogas maravilhosas Flávia Santos, Annelise Uliano, Cristina Coraza e Heloísa Helena, tá bom? Então, enquanto eu falo com vocês e atendo alguém, elas vão nos bastidores, no chat, também ajudando quem precisa de alguma pergunta, tá? Vamos lá. Temos aqui alguns candidatos, deixa eu ver. Ok, temos 4 pessoas que se voluntariaram agora e eu quero que vocês escrevam aqui um número de 1 a 4. A primeira pessoa que completar 3, a gente vai escolher e, portanto, vamos todos ser responsáveis pela escolha da pessoa. Agora, para todo mundo que se candidatou, esteja perto de um Wi-Fi bom para não ficar caindo, tá bom? Então vamos lá, digitem aí, escolham o número 1, 2, 3 ou 4, digitem para a gente ver quem que é a primeira pessoa que vai ter 3 votos, sem vocês saberem. Todo mundo que tá entrando aqui, que bacana, né? Deixa eu ver. Meu filho tem um zumbido desde os 14 anos e gostaria de saber um protocolo básico para buscar um tratamento. Quais profissionais devemos procurar? Fico preocupada com essa situação. Milagres Cláudia, 14 anos, adolescente. A nossa pesquisa de 2011, com 170 adolescentes, mostrou que 54,7% deles, 93 de 170, tem zumbido. Então a taxa é muito grande, mas por incrível que pareça, o que a gente viu, tanto nos adolescentes nessa pesquisa, como em outra de crianças de 5 a 12 anos, de 506 crianças de 5 a 12 anos, é que apesar da prevalência ser tão grande neles quanto é em adultos ou idosos, mostrando que zumbido, tanto faz a idade, tá? Para ter zumbido, as crianças e os adolescentes são incrivelmente naturais, eles naturalizam com muita frequência a presença do zumbido, tá? Então, eu entendo você como mãe, a gente tem um cognitivo diferente, a gente tem uma tendência de salvar os filhos muito maior, mas a primeira coisa que eu te falo, calma. É bem interessante essa sua pergunta, protocolo básico, porque eu sempre acho que a primeira coisa para qualquer problema de saúde é diagnóstico. E quem faz o diagnóstico do zumbido é o médico otorrinolaringologista. Aí, infelizmente, a gente só entra num ponto pequeno, bem pequeno, não aqui no Brasil, mas sim no mundo, que por enquanto poucos otorrinos gostam desse trabalho com zumbido. E é bem por enquanto mesmo, porque a gente vê nas nossas falas nos congressos e aqui na mentoria, aqui não, desculpa, nas mentorias, o quanto tem vindo mais médicos buscar ajuda, justamente porque na porta de todo mundo tem paciente com zumbido batendo e pedindo ajuda, tá bom? Então, puxei aqui a sua pergunta porque mexeu aqui com a minha questão de ser mãe, tá bom? Então, vamos lá. Os números 3, 4, 1, 2, 1, 3, 3, né? Então, não, 4. Eita, nós, quem que foi o primeiro aqui? Peraí, 4, deixei escapar. 4, 4, 4, tá bom. Então, vamos lá ver quem que é a pessoa número 4. Quem que é a pessoa número 4? É doutora Neide Costa Tavares. Vou te mandar um... Vamos lá, guardando sua presença.
Vamos lá, enquanto o Instagram vai chamando a doutora Neide. Deixa eu passar o olho aqui em mais alguém. Doutora Neide. Vamos lá, pedidos para participar. Aceitei o seu convite. Veja se você está nessa versão mais atual do Instagram, que uma vez aconteceu comigo, de eu não conseguir entrar quando eu não estava na versão atualizada. Senão, para a gente não. Tá. Aqui, apareceu para mim, doutora Neide recusou. Então, vamos lá. Chamando aqui Harrison Souza. Vamos lá. Deixa eu ver, enquanto o Harrison não entra, a gente vai movimentando aqui. Isso. Oi, Val, tudo bem? Bom, Harrison Souza Olá, entrou, tudo bem, querido? tudo bem, meu amor? Desculpa que eu tô numa rede aqui em Fortaleza. Tá tudo certo, você está no lugar Oi. certo, você está no lugar certo para um domingo à tarde, né? Aham. Então você já falou que você está em Fortaleza, deixa eu só pegar as minhas perguntas. Tá tudo bem com você hoje? Tudo bem, assim, hoje o meu zumbido ele tá médio, assim, sabe? Eu até tô fazendo todos os exames, tudo. O meu médico Pega só um pouquinho, primeiro, ele, só um ele... pouquinho, só um pouquinho. Só dei um oi para você. Não vai contar tudo Tá. direto, não. Calma. Ah, tá, Me tá bom. fala uma coisa, Harrison. Você tem quantos anos? 43. 43 e é de Fortaleza, certo? E- Então vamos lá. A nossa ideia, sempre quando a gente chama alguém para ter essa oportunidade de conversar ao vivo, é lógico que você fale o que você quer falar, mas que possa ser de uma maneira organizada para que outras pessoas possam entender a gente, tá? Tá Lembra que a certo. ideia aqui é todo mundo se ajudar. Eu ajudar você, eu ajudar todo mundo e depois todo mundo te ajudar ali com palavras de incentivo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Me conta uma coisa, qual que é a sua profissão, Harrison? Eu sou cabeleireiro. Cabeleireiro, perfeito. E me conta um pouquinho do começo do seu zumbido, por favor. Há quanto tempo lá ele começou? Como é que foi? Se você associou com alguma coisa, não ou não? E eu vou Sim, anotando, tá bom? o meu zumbido já tá, assim, eu acho que com uns 2, 3 anos Tá. que ele começou, certo? Eu não sei se foi por que eu usava muito fone de ouvido, eu não sei se deve ter sido essa coisa, certo? E aí eu tive uma primeira consulta com o otorrino, nesse primeiro ano, que ele me passou um Mas corticoide, não sei só se foi prednisona. descreve o seu zumbido. Ó, para a gente entender condutas de otorrinos, a gente tem que entender como era o seu zumbido quando ele nasceu. Então, de que lado? Vou puxando essa descrição para você. De que lado? Somente do lado esquerdo, Esquerdo. certo? Som do quê? Um som de, um som de apito fino e Tá. alto, E sabe? você lembra Aí se ele oscilava, né? Com o dia mais alto, dia oscilava mais baixo. de altos e baixos, mas mantendo o apito? Tá. Isso. Ah, perfeito. E você lembra se ele aparece? Olha, tudo isso é pergunta para o otorrino fazer, tá? Tá, Não precisa ser só o otorrino, pode ser o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, o dentista. Isso é importantíssimo caracterizar o zumbido, tá? tá bom. Então, vamos lá. 2, 3 anos de vida, lado esquerdo, tipo apito, oscilando de volume. Você lembra se ele apareceu assim aos pouquinhos lá atrás? Ou se ele apareceu assim, ó, pá, eu fui dormir sem ele e acordei com ele? Ele apareceu de uma vez. Tá, subitamente. Tá, e quando ele apareceu, ainda antes de perceber que ele estava com altos e baixos, a sua tendência foi associar isso com fone de ouvido com música alta. Foi, eu tinha uma tendência muito grande, além de ser cabeleireiro do barulho do secador, eu tinha uma coisa de eu escutar o fone de ouvido com barulho, escutar muito alto, entendeu? E aí eu associei um pouco a isso, eu não sei. Perfeito. Então, tanto o ruído da profissão como um ruído de hábito, né, de fone de ouvido, certo? Tá. Certo, isso. Mas você tinha, o que é um pensamento muito viável, lógico, coerente, etc, tá? Você tinha tido algum episódio assim, olha, é, eu me, eu me expus a um barulho, um dia mais importante de barulho no trabalho, uma música mais alta do que a média, um tempo mais longo do que a sua média, para daí Eu, falar assim, nossa, foi isso.
Eu acho que teve um episódio de um dia que eu bebi, certo? Tomei uma cerveja e coloquei o fone de ouvido e tava aquele fone muito alto. Que eu acho que eu estava aqui em casa e não queria incomodar a vizinhança, eu coloquei no fone, sabe? Eu, eu posso estar errado, mas pode ter sido desse dia em diante que machucou, sabe? Perfeito. Então, lembra, a gente só de conversar, a gente vai vendo possibilidades, tá? Então, pode ser isso. Você já tinha um hábito, ou um hábito e uma profissão, o que poderia estar te deixando mais propenso, mais vulnerável a um dia ter uma lesão, tá? Vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho que é bacana as pessoas entenderem essa questão. Hoje, para facilitar o entendimento de todo mundo, Harrison, a gente pensa assim, ó, o barulho, seja o da profissão, seja o do lazer, no show, na balada, na festa, no fone, etc., é como se fosse fogo. Fogo faz mal para a pele, tem potencial de queimar a pele. Mas ó, lógico que o fogo vai queimar mais ou queimar menos, dependendo do quanto a pele é vulnerável, do quanto eu vou ficar, quanto tempo eu vou ficar com a pele no fogo. Então tem fatores que variam, mas o fogo sempre tem um potencial para lesar a pele. O ruído alto sempre tem um potencial para estragar o ouvido. Lógico que vai depender da vulnerabilidade do ouvido de cada um, vai depender do quanto tempo a pessoa fica exposta e vai depender de que volume esse som realmente está, tá? Então, veja, faz sentido para você se eu Faz explicar assim? sim, Tá? faz sim, muito. Afinal de contas, tem muita gente com o ouvido bem resistente a som. Então, elas não acreditam que o zumbido pode vir disso, porque pensam assim: nossa, mas eu ouvi música alta a vida inteira e só agora eu vou ter zumbido? Só agora, né, de tanto tomar porrada, o ouvido caiu, sucumbiu, tá? E tem gente que é vulnerável, tem o ouvido vulnerável desde criança. E, portanto, poucas exposições, e não a vida inteira, são capazes de provocar sintoma, tá? Então, sempre lembrando, ruído é igual a fogo, o órgão-alvo, ou a pele, ou o ouvido. Então, você explicando melhor isso, sim, pode ser uma possibilidade. Por enquanto, estamos no nível das possibilidades. E para quem se encaixar nisso também, já vai poder identificar outros fatores aqui com o Harrison. Vamos lá. Aí, vamos supor que tenha nascido por causa de ruído, tá? Vamos supor que você esteja certo. Aí você começou a perceber que o zumbido tinha uma base e altos e baixos, ou seja, ele oscilava, certo? Isso. Ficou fácil para você falar assim, ele piora quando acontece XYZ, ou esses altos e baixos eram do nada? Na primeira crise, no primeiro ano, eu lembro que eu fiz um tratamento com corticoide e fiquei bom ao ponto de não sentir mais ele, certo? Só Perfeito. que, aí só que passaram-se mais 2 anos, depois teve um outro episódio que eu saí para uma festa, que eu tomei mais umas bebidas e tudo, pronto, naquele dia em diante ele voltou. Ele voltou e voltou muito pior, sabe? E aí eu fui no médico e tudo, aí ele disse que eu poderia estar com síndrome de Meniere, certo? Porque como é característica só do ouvido esquerdo, e que pelo meu exame eu poderia estar com uma tal de uma pré-diabetes e que eu cortasse tudo que fosse de açúcar para não inflamar. E assim eu tenho feito, sabe? Eu tenho feito uma dieta, já perdi 5 quilos porque eu não como mais açúcar, não tomo mais refri e tudo. Estou tomando beta-estina, que ele receitou, a beta-estina. Só que assim, eu não sei se por conta da beta-estina, ele teve aqui, ele está aqui meio que instável, mas ele está presente aqui. Tem dias que mais, tem dias que menos. E você perguntou agora se eu sinto alguma diferença quando ele está mais ou quando ele está menos. Eu não sei se pode ser psicológico, mas assim, tipo, tem dia que eu saio da dieta e como alguma bobagem, como muita massa,
ou então como alguma coisa que não era da dieta, eu sinto que ele, no outro dia, ele fica mais intenso quando eu fujo da dieta, entendeu? Entendi perfeitamente. Então, você trouxe tanta coisa de uma vez só que a gente vai fazer uma pausa e explicar isso. Ó, o zumbido por ruído costuma ser estável ao longo do dia, manhã, tarde e noite. Porém, se você vai pela profissão ou pelo hábito se expor a mais ruído, sim, é provável que ele faça uma onda de piora e volte a essa base, ou é possível que ele faça um aumento e o ajuste dele fique aqui em cima. Esse é o comportamento típico de um zumbido causado depois de um trauma acústico, tá? Quando o zumbido tem altos e baixos com outras coisas que não são aquilo que causou, tá? Então, a gente ainda está trabalhando com a primeira hipótese, que era por ruído, tá? Então, Certo. se o ruído lesou o ouvido e o zumbido está nesse nível, com novos ruídos, como eu falo, ele pode fazer uma montanha ou ele pode subir um degrau. Agora, o zumbido não é mais aqui nesse volume, e sim é aqui, tá? Então, o que você está me falando é que, por determinadas questões, o otorrino, depois da segunda crise, está falando um negócio diferente. Então, eu estou aqui Porque, tentando na buscar. verdade foi outro otorrino, não foi Um o mesmo outro que eu disse. otorrino falou diferente do primeiro, tá? E, Ok, então você tem duas respostas diferentes. Provavelmente o primeiro deve ter pensado que era mesmo ruído, do jeito que você falou, deu um corticoide e você literalmente, você ficou sem zumbido. gente, melhorou muito. Eu não lembro se eu fiquei com ruído, mas se fiquei, ficou muito baixo, entendeu? Olha que dúvida boa para se ter, né? É. Não sei se meu zumbido sumiu ou se ele ficou tão baixinho que eu nem prestava atenção. Tem muito paciente que me fala isso. Não sei. Excelente. Resultado muito bom de qualquer jeito, certo? Certo. Quanto tempo mesmo você ficou nesse período aí de paraíso? Até ter a segunda crise? Um ano e meio. Um Um ano e meio, ano e 2 anos. meio. Tá, um ano e meio, 2 anos. Então, a segunda crise é essa que tem 2, 3 anos? Ou a segunda crise tem menos tempo? Não, a segunda crise, eu estou com ela há, tipo, 6 Há meses. 6 meses. Tá, perfeito. Então, É. 6 meses. Segunda crise, 6 meses. Perfeito. Bom, e daí você esquece o otorrino, tá? Esquece ele. Compara para mim você, o que que você acha do seu primeiro zumbido, como ele era antes de sumir, com o seu segundo zumbido. Eles têm o mesmo tipo? Era apito? Era só do lado esquerdo? Era só do lado esquerdo. Meu zumbido também, o primeiro era só do lado esquerdo. E eu acho que ele era a mesma coisa, sabe? Tipo assim, Perfeito. era o mesmo barulho no mesmo lugar. E assim, ele foi embora e depois voltou a mesma coisa. Perfeito. Na sua primeira crise, antes do corticoide sumir com ele, você tinha já também a impressão de que ele tinha altos e baixos com doces ou massas, ou não? Não deu Não, tempo. não, eu nunca fiz eu nunca tinha feito Associação. essa associação de que quando eu comesse vinha, não, sabe? Agora, depois da segunda crise, que o médico falou que aí sim, aí eu tô deixando de comer massa, deixando de comer arroz, deixando de comer açúcar, refrigerante, que aí eu sinto que melhora, mas não, mas assim, eu fico meio apreensivo porque assim, ele tem muito vida própria, sabe? Tem dia que ele acorda bem, tem dia que eu acho que estou bem, que vai ficar bom daquele dia em diante. Aí pronto, aí quando é o segundo dia já volta. Poxa vida, pensei que eu fosse melhorar, mas ele voltou de novo, sabe? Ou seja, tem outras coisas de altos e baixos que estão fora do seu controle. E que de repente eu não sei o que é que eu posso estar fazendo de errado. Perfeito. Será que o que é que eu estou fazendo de errado? Aí eu perguntei, eu tomo minoxidil ou finasterida pro meu cabelo, né? Aí eu perguntei, será que é isso? Eu falei, não, diz ele que não.
será que é o quê que eu faço? Sabe quando você fica na dúvida, será que eu estou fazendo alguma coisa que não era para Super. fazer? Super sei. Muitos pacientes ficam assim, mas o que que eu estou fazendo que eu não consigo controlar? Então, vamos deixar a opinião dele um pouquinho de lado e pensar só nós dois juntos aqui. Tanto o minoxidil quanto o finasterida são dois medicamentos com potencial de estragar os ouvidos. Não é que vai estragar sempre para todo mundo, mas tem potencial. Então, me conta quanto tempo você está usando minoxidil e finasterida? Já há quase 2 anos. Então, há quase 2 anos, que combina com a fase mais ou menos do primeiro zumbido. Sim, mais ou menos, um pouco depois. Foi na época que eu fiz meu implante, eu fiz um implante no meu cabelo, e aí o médico disse que eu era para ficar tomando, né, o minoxidil e finasterida. Tá, Aí eu pensei assim, se eu supor que alguma coisa está me fazendo mal, eu paro na hora, entendeu? Porque eu não sei. Como eu entendi. perguntei, como eu perguntei para os dois otorrinos, eles disseram que não tinha nenhuma ligação, aí eu continuei tomando, entendeu? Mas meu zumbido continua. Porque dessa segunda vez, o que que eu estou notando é que ele está mais constante. Ele está mais constante do que o primeiro. O primeiro, ele tinha altos e baixos, ele tinha mais baixos do que altos, sabe? Agora ele está constante no mesmo padrão de zumbido, sabe? Aí, meu Deus, Perfeito. Então vamos. será que eu cheguei a pensar assim, será que a betistina que eu estou tomando direto também, porque eu já estou tomando betistina já está com uns 3 meses. Aí será que é isso que eu estou tomando que também? Eu sabe, você fica naquela coisa de não saber o que é que você está fazendo de errado, né? Sim, essa também é uma característica que a gente vê muito, né? A pessoa fica angustiada porque ela não sabe o caminho. Então, vamos raciocinar juntos de qualquer jeito? Vamos? Ah, Vou te puxar para o meu campo aqui, tá? Então, na sua linha do tempo, primeiro apareceu o zumbido, a primeira crise, depois veio o minoxidil e o finasterida. finasterida. Ou seja, Isso. esses medicamentos não têm culpa na origem do primeiro zumbido. Só que o primeiro Não, zumbido saiu da frente, saiu, ou ele ficou tão baixo que você não percebeu, ou ele curou, e os dois medicamentos vieram com você até agora, certo? Aí o é, seu zumbido recaiu e recaiu foi. de um jeito que era apito à esquerda, na vigência do minoxidil e da finasterida, mas um ano e meio depois, pelo menos um ano e meio depois de estar tomando, tá? Isso. Então, tá parecendo que minoxidil e finasterida para você podem ser inocentes para gerar a segunda crise de zumbido. Veja se faz sentido isso. É a linha do tempo, não é um fulano falou, eu acho que sim, eu acho que não. É a linha do tempo, tá? Então, os remédios que são tóxicos para o ouvido costumam dar essa toxicidade em até 2 meses de uso, tá? Então, se você já estava usando há uns 2 anos para daí, olha quanta festa chegando aqui, né? Há uns 2 anos, para daí, depois de um ano e meio, mais ou menos, começar com um sintoma, tem menos probabilidade. Não vou dizer que a probabilidade é zero, mas menos probabilidade do que se você tivesse começado o minoxidil e o coiso e o finasterida 1, 2 meses antes da crise de zumbido. Tá fazendo sentido isso para você? Ah, tá Beleza. sim. A outra coisa que fala contra os medicamentos terem culpa no cartório da sua recaída de zumbido é altos e baixos com a alimentação. Então, se você percebe, olha, doce faz mal para o meu zumbido, não é que faz mal para o meu estômago só, faz mal para o meu zumbido. Massa faz mal para o meu zumbido, a ponto de que quando eu faço essa dieta, eu melhoro. Não tudo, mas eu melhoro. Só que mesmo quando eu tô na dieta, tem outras coisas que fazem o zumbido piorar, piorar, né? Embora tenha uma constância, tem menos chance também do minoxidil e da finasterida terem culpa no cartório. Mas fica a mensagem aqui para as pessoas que não são você, que sim, tanto o minoxidil via oral, tá? O tópico nem tanto, mas o via oral e o finasterida e a finasterida podem ser causadoras de zumbido
ou pioradores de zumbido quando a causa já é outra coisa, tá? Então vamos para frente, Harrison. Outras coisas que você percebe que pioram o zumbido não estão claras para você, desde que você esteja num momento bom de dieta. É isso. Isso, mas assim, eu tenho notado que mesmo eu fazendo toda a dieta direitinho, ele ainda fica aquele presente ali, sabe? Eu falei, meu Deus, eu queria tanto que isso saísse de tudo, sabe? Mas mesmo mesmo com a dieta perfeita, eu ainda sinto ele, sabe? Talvez assim, se eu comer alguma coisa assim que de repente sai muito fora da dieta, eu não sei se pode piorar muito, sabe? Mas assim, pelo menos só em estar constante, eu já fico bem assim satisfeito de não estar muito alto. Mas esse incômodo, ele já incomoda, mesmo que ele não fique alto, ele já incomoda, né? Mas mesmo assim, a gente fica, porque o zumbido ele traz muita ansiedade, né? Então eu fico com medo dele aparecer, dele aumentar, dele diminuir. Esse fator ansiedade é que também maltrata muita gente, né? Eu Acaba fui até com muita gente. Falou uma frase ótima. eu fui até na psiquiatra, até me receitou o Pondera, um paroxetina, só que eu não quero tomar, sabe? Eu falei, eu vou ficar tomando antidepressivo e continuar com o zumbi, daí eu, eu não quero entrar nessa do antidepressivo, sabe? Sei. Eu quero tratar Vamos o voltar zumbi. um pouquinho, Harrison. Como qualquer pessoa ansiosa, você está sempre indo aceleradamente, né? Vamos voltar para fixar. A nossa ideia aqui é aproveitar seu tempo para gerar conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Um otorrino desconfiou de Meniere. Meniere nunca é diagnosticado só com zumbido. A pessoa pode estar se acabando pelo zumbido, isso não faz diagnóstico de Meniere. Então, me conta se além do zumbido, que tem altos e baixos, que te preocupa, te deixa ansioso e te maltrata, se você tem outros sintomas no seu ouvido esquerdo. Não, além do sintoma do zumbido, eu cheguei a sentir um pouco daquela sensação de ouvido tampado, um pouco, mas assim, super pouco, certo? E cheguei a ter dúvidas se eu estava sentindo alguma reação de tontura e tal. Aí eu tive alguns episódios raríssimos de tontura, certo? Que eu me senti meio mal assim, eu não sei pelo quê. Mas aí passou, não sinto mais. É tanto que eu fiz até aquele exame anteontem, aquele H-VIT, não sei o que, VIT. Verrite, tá. Ver- Vamos lá. A tontura foi há cerca de 6 meses atrás? Não, a tontura que eu senti episódios raros foi há uns 2 meses. Depois não Tá. senti Então, mais. primeiro veio essa recaída do zumbido. A Isso, recaída do zumbido veio junto com a sensação de ouvido tampado, que também é rara? isso. Ou a sensação Veio, de veio. ouvido tampado também tem 2 meses ao invés de 6 meses? Tem 2 meses ao invés de 6. Mas assim, Ou eu seja, o zum... quase Ou quase seja, nunca. tá. O zumbido recaiu sozinho há 6 meses e há 2 meses você juntou a tontura e o ouvido tampado, ambos raros. É Isso, isso? isso, isso, ambos raríssimos, eu não sinto Tá. mais. Eu cheguei, nos meus episódios de tontura que eu achava com tontura, não sei, eu tomei o Dramin, aí melhorei, assim, me senti bem com o Dramin. Tá. E a betestina entrou na sua vida há 3 meses antes da tontura ou depois da tontura? Antes da tontura, a betestina eu tô tomando 4 comprimidos de betestina por dia, de 24 miligramas. Tá. Então me faz entender se o seu otorrino achou que era Meniere única e exclusivamente com base no zumbido que sobe e desce. Foi, ele é somente no zumbido. Eu não, no momento que eu fui falar com ele há 6 meses atrás, eu não tinha relatado para ele nenhum caso de tontura. Aí o segundo foi que achou, né? Que passou o VRIT. E aí eu fiz o exame do VRIT e tá tudo tranquilo. Meu labirinto não deu nenhuma alteração. Perfeito. Deixa eu só recrutar uma informação que eu vi passar por aqui, ó. Gostaria de comentar que cabeleireiros têm somatória de produtos químicos, junto com o ruído, que pode potencializar danos ao sistema auditivo.
Há estudos nesse sentido, com certeza. Cris, ótimo comentário. Inclusive, a exposição a ruído é algo que tende a se interromper, a lesão por ruído tende a parar de progredir quando a pessoa está exposta a ruído, mas a exposição a produtos químicos pode progredir mesmo quando a pessoa deixa de se expor aos produtos químicos, né? Então, de fato, tem uma outra possibilidade aí na questão que está sendo levantada só pela profissão. Porém, Harrison, o que eu ainda estou aqui parada é que a betestina é um medicamento adequado para quando a gente tem suspeita ou evidências da síndrome de Meniere. Para o que você me contou, por enquanto, lembrar que eu não fiz exame, a gente não faz exame físico, a gente não vê exames complementares aqui. Para mim, o quadro ficou frouxo de suspeitar de Meniere, tá? Mas depois, na vigência do tratamento, foi aparecendo tontura rara, foi aparecendo a sensação de ouvido tampado rara, já com o tratamento que seria o ideal se fosse Meniere. Então, a medicação e a retirada dos fatores de risco, no caso, alimentação, tá? Então, eu preciso, com o que eu tenho aqui, com o que é permitido eu ter aqui numa live, não numa consulta, eu preciso, vou deixar contestar, mas eu preciso, né, deixar você ciente que pode não ser. Me diz se você percebeu alguma perda de audição no ouvido esquerdo. Na audiometria que eu fiz, já fiz duas ou três, deu 23% de perca auditiva. Ok, perfeito. Então, mas você percebeu ou você não percebeu essa Eu perda? Você percebi, só ficou sabendo? não, eu percebi, tipo assim, quando eu escuto o telefone nesse lado, aqui é perfeito e aqui ele é chiado mais baixo, ele não é a mesma audição que eu tenho no direito. Perfeito. Então, nessa linha do tempo, né? Há quanto tempo você percebeu a perda de audição? O zumbido tem 6 meses, a tontura e o tampado raros têm 2 meses. Aonde localiza essa perda de audição? Assim, a perca auditiva, ele já deu desde a primeira audiometria que eu fiz, há tipo 2 anos atrás. Na primeira crise de Na zumbido? primeira crise já deu a perca auditiva. Na primeira audiometria, já deu lá no exame lá de audiometria. Perfeito. Ou seja, você ganhou 2 sintomas na primeira crise há 2, 3 anos, o zumbido e a perda, e o zumbido sumiu ou quase sumiu, mesmo na presença da perda. Mesmo com a presença da perda, o zumbido deu uma sumida. Ou seja, não foi necessário a perda desaparecer, voltar ao normal, para o seu zumbido sumir, certo? Certo. Então, você tinha 2, aboliu 1, ficou com 1, que é a perda de audição. Me conta se atualmente, nessa segunda audiometria da recaída, a quantidade de perda é igual ou diferente da quantidade de perda da primeira vez. Eu acho que a perca manteve a mesma perca. Tá. A perca foi a mesma. Só o que me deixou meio assim foi porque assim, o zumbido dessa segunda vez, ele tá mais constante. Ele tá durando mais tempo, sabe? Ele Uhum. tá aquela coisa assim, com mais tempo de duração na minha cabeça. Perfeito. Então, vamos lá, recapitulando, hein? Primeira crise, 2 sintomas. Corticoide, né? Um sumiu, zumbido sumiu ou quase sumiu, dúvida ótima para se ter. A perda ficou até hoje. Então, isso já é uma ótima validação do que a gente também vem falando. A principal causa do aparecimento de zumbido é perda de audição, mas nem sempre é necessário que a perda desapareça para o zumbido desaparecer. E por isso muita gente na ansiedade pensa: puxa, mas então se eu tenho zumbido por causa de perda, a perda não vai sumir? Quer dizer que o zumbido não vai sumir também, tá? Essa é a coerência na cabeça de muita gente,
tá? E você mesmo está mostrando que sim, o zumbido pode sumir mesmo quando a perda se Vai mantém. ficar lá. E a gente viu na nossa pesquisa de casos de cura de zumbido, pessoas praticamente na quarta idade, perto dos 80 anos, com cura do zumbido, mantendo a perda de audição normal da idade. E Tá? a perda auditiva, ela pode ser recuperada ou não? Depende, tá? Se células ciliadas acabarem morrendo, a princípio a gente não pensa em recuperação da audição, tá? Agora, existem perdas auditivas, principalmente no começo da exposição a som, etc., que a célula tomou uma pancada, caiu, mas ela não morreu e, portanto, existe a possibilidade de recuperar. Depende da causa, depende da quantidade e depende da região. As perdas de audição mais nas frequências graves do ouvido têm mais tendência de serem recuperáveis do que as perdas de audição nas frequências agudas do ouvido, tá? Então a gente tem aqui uma série de coisas que me fazem questionar essa situação, mas sempre lembrando que como a gente não está numa consulta, né? E você tá, eu tô te deixando falar porque eu tô sentindo que você precisa e eu tô botando freio cada vez que eu preciso explicar para as pessoas, tá? Tá. Então existe uma questão ansiedade aqui na jogada que eu acho que ficou nítido para muita gente, que pode ser só sua e pode ser, Harrison, por outra coisa muito comum de acontecer. Quando as pessoas buscam ajuda por um zumbido que agora não está mais se comportando tão bem quanto no começo. Então, todo mundo que tem uma história boa com o zumbido, nossa, eu tive zumbido, fiz não sei o que, ele sumiu. 2, 3 vezes, sumiu. Só que agora eu tô num episódio em que aquilo que eu usei para fazer sumir não tá tendo mais o efeito desejado. E, portanto, eu estou neste momento preocupado com o futuro, porque eu não consigo mais ter o mesmo resultado bom do passado. Faz sentido para você? Faz sentido, sim. É tanto que eu fiz uma coisa que o segundo, o otorrino até me... Eu tomei mesma prednisona que eu tomei no primeiro, por minha conta. Ele disse que eu não podia ter feito isso. Eu tomei por minha conta, assim, eu comprei como é? Corticoide, a prednisona, e tomei junto com a beta-estina. Por minha conta, porque o meu zumbido não passava com a beta-estina de jeito nenhum. Ele, olha, isso que você fez pode ter piorado. Eu falei, vixe Maria, que horror. Mas eu tomei aquele 15 dias de corticoide de novo, porque eu fiz o raciocínio assim, bom, se na primeira vez passou, pode ser que na segunda também passe. E não passou. Com a mesma corticoide, entendeu? Entendi perfeitamente. O seu raciocínio, como sempre, está muito lógico e coerente. O problema é que corticoide tem risco. Então, qualquer médico com mínimo de noção vai te falar o que esse falou. Você não devia ter feito isso, né? Então, você puxou para si uma responsabilidade e um risco, tá? Se desse certo, palmas para você. Se desse efeitos colaterais, ia ser um problema para você, tá? Então, corticoide tem receita controlada, justamente para não estar ao alcance de todo mundo por causa do risco. Mas lembrando que você fez o que você achou que ia fazer, que era o seu caminho do sucesso, só que o sucesso não veio dessa vez. E tá tudo certo. Muita gente passa por isso, tá? Mas daí o que que acontece? Uma vez que você fez o mesmo caminho que antes, porém não teve o mesmo resultado, a gente tem que pensar que tem outro fator influenciando. E aí vem a busca pelos outros fatores. Então, o que que a gente gosta disso? Uma coisa, como eu te falei, é a quantidade de perda dessa segunda vez é a mesma da primeira vez. Isso mostra que a via auditiva está estável e o que está oscilando é o zumbido, tá? Então, se a audiometria está estável, o que que a gente gosta? Exames de sangue. Tem muita coisa que pode causar zumbido ou piorar um zumbido
que já existia, estava quieto e calmo, que a gente acaba descobrindo pelos exames de sangue, tá? Então, podem ser desde problemas com aumento do quê? De glicose, de colesterol, de triglicérides, de hemoglobina glicada, de ácido úrico, de ureia, creatinina, enzimas do fígado, né? TGO, TGP, bagunças nos hormônios da tireoide, bagunças nos hormônios masculinos e femininos, bagunça no cortisol, que é o hormônio do estresse, ou pode ser diminuição do quê? De vitaminas e minerais. Então, algumas coisas escondidas da gente na conversa e no exame físico podem ser mostradas nos exames de sangue. Ótimo, saiu da escuridão, né? É, que escuridão, que coisa chata. Ah, Então, quando não dá para chegar lá com a pessoa, que é o rei ou é a rainha do próprio zumbido, porque quem sente é que sabe tudo, né? Quem sente é que costuma vincular. Isso e isso piora o meu zumbido, tá? Quer ver uma coisa que é comum de piorar o zumbido? É uma noite mal dormida. Você costuma ter noites mal dormidas ou você não, dorme bem? não, até que eu durmo bem, sabe? Eu durmo bem. Agora, o que eu noto é que, tipo assim, quando o corpo entra no estado do sono, ele entra naquele sono, assim, né? Normal. Quando eu acordo, ele tá, assim, como dentro do meu quarto, ele fica alto. Quando eu saio do quarto, ele melhora. Eu acho que o Perfeito, quarto fechado, né? Pode ser que tenha essa coisa. perfeito. Então, são duas situações. Uma, você está me falando que ele tem altos e baixos mesmo, tá? Ele aumenta para X e baixa para Y. Só que mesmo quem tem um zumbido estável, Harrison, está sujeito a ter. Ele é o mesmo e a pessoa perceber diferente. Ou seja, percebe mais forte, mas não é que ele está mais forte. Ele percebe mais forte com ele sendo igual quando a pessoa está no silêncio e prestando atenção. É Se verdade. sair Eu do tanto silêncio e sair do foco de atenção, volta a perceber menos, tá? eu vou logo me ocupar, vou fazer algumas coisas, vou fazer café, não Perfeito, sei o quê. Eu não percebo muito ele, mas se eu parar, eu fico prestando atenção nele, aí ele vem. perfeito. Então me fala uma coisa, vamos falar por números. De 0 até 10, quanto que o seu zumbido te incomoda quando ele está mais alto e quando ele tá nessa base aí que você fala assim, é que ele não some, tá? Mas ele tá na base. Dá Não, duas nossa, notas. não, Ele vai de tanto a tanto. quando ele tá bem alto, ele me incomoda de 0 a 10, me incomoda 10, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou pirar, entendeu? Entendeu? E quando ele tá normal, eu chego até a esquecer, ele me incomoda 5, 4. Então ele vai de 4 a 10 de incômodo, tá? Aham. Quando ele tá lá em cima, no 10, quanto tempo ele dura até ele abaixar pro 4, 5? Ele chega a durar, às vezes, algumas horas, até um dia. Uhum. E com que frequência ele vai lá para cima? Pense em uma semana, com que frequência ele vai lá para cima? Com que frequência? Ultimamente, depois que eu tenho feito a dieta direitinho e não tô mais, ele tá indo assim, tipo, uma vez a cada 4 dias, uma vez na semana, Uma sabe? vez por semana, então ele tem uma crise que ele E sai de 4, 5 para 10. É isso? é isso, exatamente. Excelente. Quando tem crise uma vez por semana, costuma ser mais fácil a pessoa identificar o motivo do aumento. É diferente de quando tem várias crises no mesmo dia que a pessoa fica perdidaça, tá? Então vamos lá. É, a cada 4, 5 dias, uma vez por semana. Vamos pensar assim. Tem a ver com um dia que você trabalha mais como cabeleireiro com o secador ligado? Ou não? Tanto faz se é fim de semana ou se é dia de semana, trabalhando no repouso, pode ter essa crise. Isso, eu acho que ele é muito independente. E com a sua ansiedade, com momentos que você acha que está mais ansioso, você percebe essa piora? Não, Você pode estar não. mais
calmo e Eu mesmo posso assim vem a estar pior. mais calmo, eu posso estar mais calmo, e mesmo assim pode vir a pior. Você percebe se você tem dor aqui na frente do ouvido ou dor abaixo no pescoço, abaixo do ouvido? Eu não, aqui no queixo não tenho dor aqui, certo? De jeito nenhum. O que eu sinto às vezes é atrás da minha, assim, na minha nuca, um calor, Uhum. assim, um incômodo, uma coisa incômoda na minha nuca, Tá. sabe? Você fala nuca como um todo ou você fala um lado pior do que o outro? A nuca como um todo, a Como um nuca como um todo, todo, tá? ela dá assim um esquentamento, sabe? Tá. E os momentos de esquentamento da nuca, você percebe vínculo com o zumbido ou também é a vida própria que você falou? A Nem vida, o a esquentamento da. vida própria, a vida própria pode ser de um momento de ansiedade, ele me dá ali aquela nuca ali. Tá. Eu Então, fico ó, tentando. desculpa, muita gente que tem um zumbido com uma crise esporádica, como é a sua, graças a Deus, hoje, né, uma vez por semana, consegue perceber, ó, enfiei o pé na jaca na alimentação, bebi a mais, me expus a ruído, estressei mais do que a média, tá? Eu fiquei, né, mais ansioso. Consegue perceber. Se você não está conseguindo perceber, e eu vejo que você é bom informante, que você está consciente das coisas, tem uma chance razoável da sua causa de crise estar nos seus exames complementares. Tem uma chance razoável, porque os exames complementares você não tem como saber se o seu colesterol está alto, se as suas vitaminas ou minerais estão baixos, se o cortisol subiu. Você precisa olhar e ver números e comparar com uma certa média. Tá? Então, fica com isso para você levar, talvez, para o seu médico que cuida atualmente de você, para ver se isso faz sentido para poder ajudar, olhar com clareza alguma coisa que está oculta e poder te ajudar além do que essa dieta já está te ajudando, tá? E do que essa beta-estina já está te ajudando. Veja se faz sentido, porque para não ficar perdido, precisa fazer sentido. Se não fizer, a pessoa está 1502 pensamentos conflitantes e daí Verdade. gerando mais ansiedade. Doutor, o álcool ele é muito vilão Para nesse sentido? algumas, ó, digerir o álcool é igualzinho a digerir açúcar, tá? O produto final, apesar do gosto na boca ser diferente, o produto final é uma sobrecarga de glicose, tá? Então, se você tiver piorando do seu zumbido no dia que você ou no dia seguinte que você bebeu a mais, sim, é possível que o álcool seja um vilão para o seu zumbido. Outra dúvida que eu tenho, doutora, tá ótimo, obrigado. Eu tenho uns vídeos no YouTube que disfarçam o zumbido. Nos meus momentos de crise, eu coloco uns barulhinhos diferentes, assim, Perfeito. aquilo ali me ajuda, sabia? Que ótimo! A ideia é essa possibilidade mesmo, que alguns zumbidos mais crônicos, mais rebeldes ao tratamento da causa, lembra, para gente que fala aqui sempre, qual que é o melhor tratamento para zumbido? É aquele que vai cobrir a sua causa, tá? Porque senão fica um chute total. Mas para zumbidos que não tem uma causa definida, ou que já tentou o tratamento da causa e não teve resultado, alguns, de fato, se dão bem com a estimulação sonora de vários tipos diferentes, tá? Então, tem estimulação sonora. A gente não gosta que a estimulação sonora cubra, mascare o zumbido. Mas tem estimulação sonora que pode ser com som mais baixo e estável. Tem estimulação sonora que pode ser com som instável, que inclusive esse que deve ser um antigo aí, que muita gente fala, que faz parte do CR, Coordinated Reset, que é uma tentativa de dar uma resetada na via auditiva, de modo que a pessoa ouça um som, nesse som aí do YouTube, um som que é estável, abaixo do volume do zumbido, e além dessa estabilidade, tem um outro som que faz altos e baixos, não. Qual que é a palavra? Não, que não dá para prever, não previsíveis, tá? Então, além da estabilidade,
algo que oscila, então quando oscila para cima, às vezes mascara o zumbido, e a imprevisibilidade do padrão desse som foi atribuída a algo que pode resetar o zumbido. Então o seu não reseta, né? Resetar, começar, zerar e começar, né? Que nem o computador, e começar de novo. Mas ele tem uma melhora dessa crise, tá? Então, um resultado parcial para tirar de crise, mas não mexe naquela base que é a que está durando e ainda te incomoda, tá? Uhum. Então, de qualquer jeito, só para você ficar com opções. Você pode seguir em frente do jeito que você vem seguindo aí, com resultado parcial, porque você baixa de 10 para 4. Essa é a tal da melhora que eu sempre falo assim, precisa chegar nela. Só que as pessoas menosprezam, tá? Então, quer pular para a cura sem reconhecer que está num fator de melhora. Então, chegou no fator de melhora, no estado de melhora parcial, excelente. Bate palma para você mesmo que conseguiu chegar a isso. Bate palma para quem te levou a esse estágio, que isso é muito importante. Só que você quer mais e não está conseguindo, por enquanto, aquilo que você quer. E aí que é hora de falar assim: preciso mudar a minha estratégia. O comer bem é fundamental que se mantenha, tá? A dieta você já viu, tá? A dieta faz bem, quando você pisa na bola, você recai. Só que ela não é a única fonte de recaída. Então, tenta olhar com outro profissional, com um médico aí que goste em Fortaleza, que goste um pouquinho mais de investigação, tá? Para ver se você tem outra coisa para Pois é, tomar. eu pensei até em um neurologista, né? De repente, eu sei lá, a gente procura. Porque é muito ruim você ir no otorrino e dizer assim, ah, não tem cura, você vai ter que Com aprender a conviver com isso. Ai, certeza. meu Deus do céu, vou ter que aprender a conviver com isso, né? Muita gente fala isso pra gente, né? É. Assim, é desesperador, né? Desesperador. Crenças limitantes, como eu falei. Eu comecei essa live hoje justamente com isso. Meu Deus, por que que a gente tem dificuldade de aceitar que as coisas mudaram quando a gente já tem várias evidências de que as coisas mudaram, né? Então, eu liguei a live aqui, já comecei a falar isso, só vai ficar claro para vocês depois que a gente postar a live e vocês revisarem os primeiros 2, 3 minutos, tá bom? Que, aliás, eu vou Tá bom. recomendar que você faça isso. Mas enquanto a gente não muda o planeta inteiro, a gente tem que se mudar, tá? Então, se Mas gerou foi ansiedade. maravilhoso, foi muito esclarecedor essa live aqui, eu entendi muita Que coisa. bom, fico contente. Eu adoro que as pessoas possam ter um negócio que eu cada vez dou mais valor. Clareza. Clareza. É com a clareza que a gente sai da escuridão, né? E a escuridão gera preocupação. Portanto, aos pouquinhos, a cada domingo, a gente vai tentando contribuir em doses homeopáticas, né? Dentro do que a gente pode fazer, com essa clareza de todo mundo a respeito do zumbido, tá? Agora, de qualquer jeito, fica aqui, como eu tenho altos interesses, que mais pessoas melhorem, cheguem na melhora parcial, que você já chegou, e que possam chegar na cura, porque quanto mais gente chega na cura, mais eu provo meu ponto. Meu ponto é tão simples, é possível. Ponto. Tá? Porque se eu me Ótimo, curei, graças é a Deus. possível. Ponto, né? Que dificuldade que as pessoas têm de entender que é possível. Só porque o fulano ou o beltrano não se curaram, né? Como se o resultado de um fosse o resultado de todo mundo, É né? Eu não verdade. entendo. Mas como eu falo, meu papel não é entender os outros e sim seguir no meu propósito, né? E por isso, todo domingo, com raras exceções, a gente está aqui tentando levar clareza. Harrison, eu fico muito contente que você tenha percebido que ter clareza Show. é igual a primeiro acalmar. Primeiro acalmar, tá? Mas segundo, levar você para uma atitude que talvez possa ser te levar para uma, né, um resultado melhor do que o que você já teve hoje, tá bom? Tá Enquanto bom. isso, Harrison, eu quero puxar aqui o pessoal.
Eu foquei tanto em você que eu não li as mensagens hoje. E quero saber aqui o que que vocês acharam aqui dessa história que o Harrison contou pra gente. Quero muito ouvir a opinião de vocês, sempre lembrando que alguém se expõe aqui para que a gente possa juntos pegar essas informações da pessoa e levar e potencializar para todo mundo que está aqui no grupo, tá? Então eu Maravilha. sempre bato palmas internamente, né, e externamente para quem teoricamente dá cara para bater, mas nunca dá cara para bater, porque a gente não bate em ninguém, né? Então a ideia é alguém que vence, que supera essa vergonha, ou constrangimento, ou medo de falar aqui com a gente e ter esse quadro olhado dentro do que a gente consegue, né? Um pouquinho mais perto dos 360 graus, né? Ó, aqui a Lívia já está falando que amou essa live, a Adriana Vilela também, live maravilhosa, né? Maravilha. Perfeita como sempre, o que é bom para um nem sempre é bom para o outro, maravilhosa. Obrigada, que Vamos, bom. eu vou precisar sair, Tá excelente. Depois, tá quando você bom? puder, você assiste de novo, tá bom? Tá certo. Pois muito obrigado. Amei, Imagina. amei essa sorte de ter sido escolhido É, para fazer hoje a é live. isso aí. Era para você Pois hoje. olha, Tudo de doutor, um bom, viu? beijo. Deus te abençoe, viu? Você foi maravilhosa. Ah, obrigada, Obrigado. obrigada. Tchau, Você tchau. também. Deixa eu só acabar de ler aqui. Pode sair, viu? Pode sair na Tá, boa. tchau, tchau. Cada live um aprendizado. A Lívia, a, a Flávia Harrison, obrigada. Você já está no caminho. A Eliane amei a live, sempre muito esclarecedora. A doutora Neide, né? Não sei se você não quis ou não deu por alguma questão de participar, mas sempre tem algum outro domingo, né? Ragnar, estou em busca da cura. Continua, mas sempre reconheça a melhora parcial, tá? Não fique sempre insatisfeito. Reconheça que você pode estar no caminho, né? Doutora Live maravilhosa, Ana Paula, que bom. Conteúdo responsável, esclarecedor, Milagres Cláudia, Meia Live, Val Souza, é isso aí. Bom, gente, então muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por essa equipe maravilhosa, de novo, Ana Lúcia, Flávia, Cris Coraza, é, a Heloísa Helena e a Annelise Juliano. Gente boa, né? Que eu vi aqui pela rapidez que os dedinhos não pararam, tá bom? Um beijo no coração, mais uma vez, obrigada. Até a próxima.